Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um podcast Opinião Segura, edição especial ILAB Segurança 2025. Estamos aqui com os estúdios da UR Move, no Centro de Convenções Brasil 21. Brasília, com esse evento organizado pelo Concesp, está se transformando nesses dias a capital da segurança pública. Afinal, temos reunidos aqui os principais atores e gestores da segurança, do sistema de segurança pública brasileiro. Temos aqui reunião do Concesp, do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais do Bombeiro e da PM, e também do sistema penitenciário. E eu tenho a honra de ter aqui à minha frente aqui meu grande amigo, Coronel Paulo Melo, que é coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, está aqui representando o nosso grande amigo, secretário de Segurança DERIT. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, comandante Luciano. Como você anunciou, né, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, ele não pôde vir nesse evento. Certamente ele iria fazer questão de estar aqui por conta de uma agenda também de um congresso de segurança, porém fora do Brasil, que ele já tinha agendado antes, e ele pediu que a gente fizesse a representação dele aqui em Brasília nesse evento. Um evento muito importante, como você falou assim, é raro termos a oportunidade de reunir tantos profissionais de segurança pública no mesmo local. Polícia Militar, Bombeiro Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Secretaria de Segurança, Secretaria de Justiça, as polícias penais estaduais e federais, então, a representantes de GCM. Particularmente, em 35 anos de profissão, é a primeira vez que eu vejo assim uma cúpula desse nível reunido, discutindo segurança pública em âmbito do Brasil. Paulo Melo, eu acho que assim, até dispensa comentários. A gente vai poder conhecer um pouco da sua caminhada na Polícia Militar e também na Secretaria de Segurança Pública, mas não deve ser fácil representar o secretário DERIT, né, que está no centro do debate da segurança pública brasileira, né? Afinal, São Paulo é importante ente da nossa federação e até pela proficiência e histórico do secretário DERIT na segurança pública, a gente sabe que ele não se exime de debater e de falar de questões que são muito importantes, não só para a segurança pública do Estado de São Paulo, mas também de todo o Brasil. Então, eu vejo que você veio com os ombros bem pesados para uma reunião muito importante como essa, organizada pelo Concesp. Afinal, a gente temos aqui um debate consistente sobre a PEC da segurança pública. Inclusive, a reunião tem esse objetivo de apresentar uma proposta sólida para que a gente possa fazer frente à questão, ao triste fenômeno da violência e da criminalidade que sempre bate à porta dos estados brasileiros, embora a gente saiba que o estado de São Paulo tem apresentado números consistentes, foi um dos primeiros estados, se eu não me engano, a ficar apenas em um dígito, né, no número de homicídios por 100 mil habitantes. Então, tem tido importantes entregas, sobretudo na atual gestão do secretário DERIT, né, meu amigo? Sim, a responsabilidade é grande, porém, a gente vem com a tranquilidade porque o Conselho de Secretários de Segurança Pública está muito organizado, eles estão muito integrados. As reuniões constantes estão fazendo com que o trabalho seja sólido. Nós já viemos com uma pauta já definida. Foi apenas consolidado com a presença dos secretários as propostas que eles apresentaram aos congressistas aqui presentes no Congresso. Tivemos também salas temáticas com estudos que já foram antecipados por câmaras técnicas. Então, nesse ponto foi tranquilo. E o secretário, ele atua em muitas frentes. Então, todo o time à disposição dele, ele deixa muito bem preparado e integrado nas ações que estão em andamento. Nós viemos para ser os olhos dele aqui, expressar qual que é o posicionamento de São Paulo, mas ele deixou a gente bem tranquilo por conta desse trabalho que vem sendo feito, que quando criticado, a gente recebe as críticas e transforma em iniciativas, porém, não deixamos que críticas infundadas possam progredir, porque a palavra-chave lá é trabalho. O que é necessário fazer todo dia, 24 horas por dia, é fazer o melhor possível para a população. É o que o time entrega. Coronel Paulo, eu tenho tido oportunidade, já entrevistei o secretário DERIT no COP, fiz algumas lives com o secretário, e a gente tem acompanhado, é um grande amigo, a gente parceiro de caminhada, gosta e acompanha o nosso canal e a gente acompanha o trabalho do DERIT. Então a gente percebe, sobretudo, na
administração da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que é um caldeirão, né? Todos os olhares estão. Tudo que acontece no estado de São Paulo vira notícia, né? Rio de Janeiro é um pouco também assim. A gente tem questões pontuais em que pese e até um contrassenso, né? E eu converso com alguns colegas aqui de Brasília, Paulo, e falo para eles. Quando a pessoa às vezes vem falar, pô, São Paulo é perigoso, eu falei, rapaz, você sabia que São Paulo tem um índice de homicídios por 100 mil habitantes menor, à época, quando eu falava, do que o DF, com apenas um dígito, né? Isso coisa há 1 ano, 2 anos atrás, e falava para ele, ou seja, você potencialmente você tem mais risco de ser vítima de um homicídio aqui do que em São Paulo. Cara, pô, mas não é isso que eu ouço nos meios de comunicações, né? E assim temos a questão da Cracolândia, que chamou a atenção de todo o Brasil. São várias campanhas políticas que a gente vem acompanhando o debate, todo mundo prometendo acabar com a Cracolândia, e a gente nunca viu um resultado tão efetivo como o que aconteceu agora. E a gente tem acompanhado, eu já acompanhei algumas entrevistas, e sabendo agora, antes da nossa entrevista, que inclusive você teve uma experiência como comandante de área naquela região da Cracolândia, então eu acho que você tem um conhecimento que a gente possa até porque a questão do tratamento que foi dado pela atual gestão para a Cracolândia é algo que precisa ser estudado. Afinal, aquilo que todo mundo dizia que era um problema que não poderia ter fim, a gente viu acontecer e está aí para todo mundo ver, né? Sim, a questão da Cracolândia ela é antiga, começou na década de 90. Infelizmente, pela pujança, pelo tamanho de São Paulo, foi um local onde primeiro aflorou e com força na região central da cidade. E nós vivenciamos 3 décadas dessa ferida aberta no centro da cidade. Alguns membros da imprensa, de forma desavisada, chegaram a publicar que, nossa, o que aconteceu, para onde foram? Não, e ele mesmo, já em entrevistas, ele fala assim, isso está sendo fruto agora, em maio nós tivemos uma grata notícia do quê? A principal concentração, não é a única, mas a maior histórica e principal concentração tinha sumido. Mas toda vez que ele foi instado, ele deixou bem claro para toda a população. O problema do crack, ele não acabou. Porém, a principal cena aberta de uso, que é um nome legal para essa região, ela foi diluída. Ela deixou de ter aquela concentração. E o próprio secretário deixou bem claro. Isso é fruto de um trabalho de 30 meses. Começou no primeiro dia da gestão do DERIT. Reuniões na esfera estadual e municipal de segurança pública, saúde, assistência social, empreendedorismo, habitação, o pessoal do POT, que é o oferecimento de empregos. Um trabalho que começou com reuniões intersecretarias, todo esse pessoal reunido semanalmente. Depois a gente dividiu em câmaras temáticas, a parte da segurança, a parte da saúde, a parte da social. E qual foi a grande diferença de outras iniciativas? Primeiro, foi mantido algo que está na lei. O que precisamos combater com muita força e sem nenhuma hesitação? O criminoso, o traficante. Esse, nós prendemos mais de 1.000 desde o começo do trabalho. Não é por porte, por tráfico de drogas. E o usuário? O usuário, embora ele cometa um crime que é apenado, ele foi tratado como uma pessoa que precisa de ajuda. Ainda mais o usuário de crack. Ele é uma pessoa muito dependente, ele tem a saúde muito debilitada. E a primeira coisa que foi oferecida a eles, assistência médica e assistência social. Lógico, pela própria diminuição da sua consciência, eles negam. Porém, diariamente esse trabalho da saúde municipal e da saúde estadual foi oferecido, junto com a assistência estadual e municipal. Paralelo a isso, tinha um determinado momento no centro, por meados de 2023, que eles estavam migrando. E isso causava insegurança, temor na população. Foi feito atuações de polícia restringindo essa atuação deles, que causavam crimes patrimoniais. Para quê? Para que a própria saúde e assistência social pudesse atuá-los. Ir até eles, oferecer o serviço. Então eles começaram a se concentrar num local que era um estacionamento da Guarda Municipal. A Guarda Municipal cedeu o local, eles começaram a se concentrar ali, e ali era o ponto de saída deles para uma nova vida. O governo do estado criou uma estrutura, um hub de serviços de saúde para
o diagnóstico inicial e o encaminhamento ou para clínicas terapêuticas ou para internação mesmo ambulatorial. Esse hub, logo nos primeiros meses, atendeu milhares de pessoas, tanto das cenas abertas de uso como de outros locais com problema com drogas. Esse trabalho não para com a passagem pelo hub. Após casos graves de internação, pessoas que assim decidiam iam para clínicas e depois das clínicas eram encaminhadas para processo de qualificação e emprego. O projeto total, ele traz a saída qualificada. É o quê? O indivíduo que está sem esperanças, mergulhado no uso da droga, primeiro ele é atendido por médicos, depois por terapeutas, é encaminhado para a qualificação, busca aproximação com a família e, se isso não for possível, simplesmente a recolocação dele no mercado de trabalho. Esse é um trabalho invisível, de formiguinha, mas que começou em janeiro de 2023. Junto com isso, a atuação da segurança pública. Imprescindível por quê? Enquanto as pessoas não aceitam ajuda, elas precisam ser controladas. Temos trabalhos na região que visou atacar o quê? Toda a infraestrutura que permitia aquele estado de coisas. Então foi identificado a atuação do crime organizado. Como que a droga chega até o usuário? Por causa de uma rede de criminosos que se valiam de estabelecimentos comerciais, sejam pensões, pequenos hotéis, lanchonetes. Esses locais passaram a ser fiscalizados. Fizemos operações conjuntas com o Ministério Público, decisões judiciais fazendo a interdição desses comércios. Recentemente, um trabalho que também começou lá em janeiro de 2023, mas está sendo agora implantado em 2025, o desfazimento de uma invasão de uma área da União entre duas linhas de trem, que era uma favela, chamada Favela do Moinha, mais de 30 anos lá. Essa Favela do Moinha era um coração, um bunker do crime organizado ali. Com o enfraquecimento da força dos bandidos que atuavam ali, com a prisão de lideranças do crime organizado, diminuiu a oferta de drogas na região. Isso, acumulado com ações em conjunto com o MP para combate aos jogos de azar, operações da Polícia Militar e da Polícia Civil tirando armas brancas das ruas. Nós tiramos diariamente, a gente não conta mais assim por unidade, a gente pesa. Facas, espetos, isso diminuiu roubos, agressões entre eles, melhorou a condição de circulação da população. Então é um conjunto de ações, e diferente do que às vezes o pessoal viu em outras épocas, assim, uma operação pontual com duração de 2, 3 dias, elas foram ininterruptas. Quando eu falo, por exemplo, que é feita uma operação de revistas pessoais para desarmar, tirar as armas brancas, tirarem a droga, se localizar com os usuários, ela é feita toda manhã, toda tarde, toda noite, toda madrugada, sem parar. Isso que o pessoal não vê. Então, quando chega num resultado que foi 10 de maio, que a mídia chegou a ir lá filmar e ficou assim assustada, ela esqueceu tudo o que foi feito em todas essas esferas. Acabou? Não. Porque temos pessoas em condição de rua que estão viciadas e que nós estamos atrás delas agora. Reuniu um grupo de pessoas em determinada praça. A gente monitora, ou com a presença, mesmo o policial vê, observa aquilo, ou por câmeras. Primeira coisa, a gente aciona a saúde, ó. Vai lá, oferece serviço. Vai à assistência social, vai a campo e entrevista as pessoas. Pergunta onde você é, o que você está fazendo, assim, o que você quer da vida. Tem gente que fala assim, eu queria voltar para minha casa, não tenho oportunidade. A assistência social embarca essa pessoa, ela volta para sua casa. Só que fazem contato com o parente para saber se vai ser recebido lá. Tem todo esse trabalho que nunca foi mostrado antes. Não, e é interessante a gente que acompanha, porque, como eu falei, o que acontece em São Paulo, né? Então, foi notícia constante de diversos meios de comunicação, infelizmente, mais sob um ponto de vista, um viés crítico, do que necessariamente para dizer de fato o que aconteceu. Mas é importante a gente ressaltar algumas questões. Primeiro, não houve violência para a retirada das pessoas, não houve um tratamento desumano, não houve, e aí às vezes até algumas, e até assim a gente ri porque parece que é piada dizer que não, deram o fim, desapareceram com todos, né? Foi uma nave extraterrestre, vieram, levou todo mundo para o acaso, né? Mas não, como você falou, não é que essas pessoas deixaram de ser usuárias, elas continuam sendo, elas só não mais têm naquele espaço a oferta do que eles precisam, que é a droga. Exato. Então, isso é importante. E, a partir de um trabalho
de inteligência e um trabalho que não foi feito da noite para o dia, fazendo um levantamento adequado de fornecedores, onde esses indivíduos procuravam apoio para ter a sua droga, né, e poder estar ali. Porque, na verdade, se a gente for observar, era um ponto de encontro, não é para consumir, vamos ali consumir porque ali é legal. Não, é porque ali tinha a droga. Se você tira a droga, faz um trabalho adequado, tirando a droga daquela região, e, obviamente, não é só tirar daquela região, porque a gente sabe que existe o efeito sabonete. Você tem que fazer uma ação integrada para que ela não vá para outros locais, né? Então, é uma ação coordenada, sobretudo no estado vasto como é São Paulo e a sua capital. Então, é importante e assim, foi magnífica a nossa entrevista, está sendo, porque ocasionalmente a gente soube dessa questão aqui, estamos falando sobre um assunto, a gente dificilmente tem informações adequadas, porque a gente sabe que os espaços que a gente tem para falar de polícia, de segurança pública, são espaços como esse que a gente cria, né? Obviamente, a gente vê as coisas melhorando. Por exemplo, eu sou um profundo, sempre estou assistindo a Jovem Pan, gosto muito do programa Pânico, e o Derrite eu acho que já foi lá umas 15 vezes. Então a gente sabe que existem ainda ilhas em que o secretário pode ir, os nossos comandantes podem ir e apresentar a sua versão, com tempo curto, mas a gente já consegue falar, né? Então, o caso da Cracolândia no estado de São Paulo, né, na cidade de São Paulo, é um caso que precisa ser estudado. É muito pelo contrário, eu acho que as universidades tinham que enxergar aquilo como uma grande oportunidade de entender o que ali aconteceu, até porque existem diversas Cracolândias pelo Brasil afora. E o que deu certo em São Paulo, assim como a diminuição considerável do número de homicídios, como eu falei aqui, São Paulo, se eu não me engano, foi o primeiro estado brasileiro que conseguiu ficar na casa de um dígito. E São Paulo, assim, cabe aqui também um apontamento, São Paulo sempre foi uma polícia digna de consideração para todas as demais, uma referência, a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Assim, permita, e é uma análise minha, porque vou muito a São Paulo, tenho muitos familiares em São Paulo, gosto muito de São Paulo. Então, eu me lembro que, desde muito novo, eu tenho um tio que é GCM em São Paulo, até já aposentou-se. Então, eu sempre vivo a realidade de São Paulo. E o que a gente observa é que, não vou nem falar da GCM, mas vou falar da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que não tem os melhores salários do país, mas a gente vê que é uma polícia muito, mas muito eficiente, disciplinada. É uma característica da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tem uma doutrina consistente, tem forças policiais que são muito admiradas, né? Eu sou suspeito, mas eu sou apaixonado pela Rota, que é uma referência, e outras grandes unidades em que formam policiais do Brasil inteiro, né? Então, São Paulo, nessa atual gestão, porque é importante a gente mencionar também, a gente não está querendo dizer aqui que acabou agora com a Cracolândia porque o atual secretário, vamos desconsiderar o que foi feito pelos outros secretários ou pelos outros comandantes, né, das nossas corporações. Não, é porque houve agora um alinhamento, né, dos astros, que possibilitou, a partir de um confronto e por uma força, uma intenção muito positiva, que propiciou colher esses bons frutos né? E a gente, São Paulo é lindo, é maravilhoso a gente andar ali, sobretudo no centro, e você se deparar com moradores de rua, com pessoas utilizando, sobretudo quando você está com os seus familiares, né? Então, é uma grande entrega para São Paulo que precisa ser comemorada, valorizada, sobretudo porque o que eu vi nas campanhas, em diversas entrevistas, né, grandes personalidades aí que estão na política prometendo acabar com a Cracolândia e que nunca conseguiram. Bom, o trabalho não pode parar. O trabalho não pode parar, ele não vai parar. Existe essa consciência de todo o grupo de trabalho que, independente de quem estiver no governo, o trabalho ele foi desenhado. Existe um plano de ação. A lei estadual com a política antidrogas é de 2019, porém, o início do trabalho intersecretarias possibilitou o desenho de um decreto. E esse decreto ele delimitou bem a função de cada um.
embora o ordenamento jurídico não favoreça em alguns pontos, foram feitos alguns testes em São Paulo. Bom, sempre houve um mito. Esse mito de que pessoas de alta renda, pessoas com uma formação sólida estariam na Cracolândia. Nós sempre tivemos a necessidade de mapear, conhecer o território. E o que foi feito dessa vez e não tinha acontecido em nenhuma ocasião anterior. Por meio de abordagem policial, para verificar se a pessoa não é procurada, se não está com arma, se não está praticando um crime, durante esses 2 anos e meio, todas as pessoas em condição de rua e de uso exagerado de drogas foram abordadas e identificadas. Nós temos um banco de dados com mais de 4.000 pessoas identificadas. E o que a gente verificou nessas mais de 4.000 pessoas? Não se confirma essa lenda. Não encontramos, porque as pessoas têm um passado, elas têm um CPF, têm um RG, tinham uma profissão anterior, a maioria já teve carteira assinada. Todas as pessoas, infelizmente, de baixa renda, serviços básicos. E isso até explica a facilidade de eles terem ido para a rua, a falta de estrutura anterior. Então essa lenda de ex-modelo, ex-ator, ex-piloto de avião, não encontramos ninguém nessa condição. Eu não lembro nesse banco de dados qualquer pessoa que tenha sequer curso superior. Esses 4.000 poucas pessoas. Então essa foi uma lenda. E o que a gente identificou muito? Muitos, mais de 70% egressos do sistema prisional. E o pior, a maioria desses egressos descumprindo medidas judiciais. Toda vez que foi identificado essa questão, nós fizemos mais de 2.000 ofícios ao juiz de execução penal, avisando o juiz: o beneficiado fulano de tal, que responde o processo na vara do senhor e recebeu um benefício que ele tinha que se ausentar de locais como o local de traficância, ou tinha que ficar na sua comarca, ou não podia se afastar do seu domicílio à noite, estão descumprindo as medidas impostas pelo juízo. Desses mais de 2.000 ofícios, alguns, com o conhecimento do Ministério Público e do Poder Judiciário, foi revertido o benefício e foi decretada a prisão. E conseguimos capturar depois. Mas isso foi um trabalho inédito. Ainda precisa ser aprimorado e tornado mais forte. Porque, por conta das leis, a pessoa se aproveita por meio de liberdade provisória, ou livramento condicional, ou progressão na pena, e volta para a rua para delinquir. Então, a parte do executivo fez, as polícias fizeram sua parte. Informamos diretamente a cada juiz de execução que o seu beneficiado estava na região das cenas abertas de uso. Alguns acataram a manifestação do Ministério Público, alguns membros do Ministério Público sequer pediram alguma medida para parar com esse descumprimento, e outros não deram resposta. Mas pelo menos daqueles que deram resposta, também nós demos a resposta para o Poder Judiciário. Uma vez que eles pediu mandado de prisão, essa pessoa, a gente conseguiu localizar a maioria delas novamente e levar para o cárcere. Esse é um trabalho que já surtiu um efeito. Isso tornou o local, que antes era um local de anônimos, deixou de ser um local de anônimo. Então alguém queria se esconder do mundo, ia para o centro. Hoje não. Hoje ele sabe, se ele estiver no centro, tanto que foi muito profícuo a captura de procurados durante 2023 e 2024. Hoje está difícil, eles evitam andar naquela região. Isso já ajuda, porque a gente está tirando, circulando entre o comércio, as pessoas que moram ali, criminosos. Outra iniciativa que houve no ano 2023 e 2024 foi o Poder Executivo, por meio da SAP, por meio da SSP, em comum acordo com o Poder Judiciário, começou a devolver para o sistema prisional presos que estavam na medida da saída temporária, que estavam descumprindo ordens do juiz. Por uma decisão do CNJ, isso não pôde mais acontecer. Nós conseguimos fazer isso em mais de acho que 8 saídas temporárias. Diminuiu, houve uma redução de índices criminais por causa dessa captura de indivíduos que estavam descumprindo ordens judiciais. Porém, uma decisão do CNJ proibiu a PM de São Paulo de fazer isso. Tudo bem. A gente é legalista, cumpre as determinações das autoridades competentes. Porém, eles deixou claro uma coisa nessa decisão do CNJ. Vocês não podem levar diretamente por estabelecimento prisional porque eles não têm um mandado de prisão. E a interpretação nossa, tudo bem. Então, se tiver um mandado de prisão, nós podemos levar diretamente. Com isso, foi feito também um acordo com o Poder Judiciário. E no centro de São Paulo, que é a região onde tem as principais cenas abertas de uso, nós estamos com um projeto piloto. E já acontece isso no estado do Paraná, por exemplo. O indivíduo procurado pela Justiça, uma vez identificado, nós levamos direto ao sistema prisional, desonerando a Polícia Civil, que não perde tempo no atendimento daquela ocorrência, e tornando mais rápido o retorno dos patrulheiros da Polícia Militar, da GCM, até policiais civis, para o policiamento. Então essa medida está em andamento e ganhando força.
Então, são formas de, dentro da lei, a gente tentar melhorar a aplicação da lei e fomentar mudanças judiciárias. Porque era um absurdo a pessoa receber um benefício do Poder Judiciário e descumprir e nada acontecer com ela. Paulo Melo, essa questão, e aí o colega que está em casa, eu acho que já tem ideia um pouco do que eu vou mencionar aqui, mas é importante a gente frisar. O estado de coisas do Estado brasileiro, né, em que a gente tem inúmeras decisões judiciais que, de certa forma, contrariam o senso comum da atividade policial, aquilo que às vezes o policial aprende na academia ou até numa faculdade de direito. Para aquele policial, nós temos muitos policiais que têm bacharelado em direito. Então, ele tem o tirocínio policial, né, a prática policial. Ele adota determinadas medidas que vão ser analisadas pelo Poder Judiciário, que vão, de certa forma, desfazer um trabalho árduo que foi feito, quando não essa ação reveste-se de uma ação civil, criminal ou até administrativa contra esse profissional da segurança pública. Aliado a isso, a gente tem algumas questões, por exemplo, a questão do morador em situação de rua, em que as forças policiais, o aparato do Estado ficou muito limitado no seu poder de ação frente a essas comunidades, não podendo adotar medidas adequadas e reais. Por exemplo, dou aqui um exemplo: uma pessoa urinando e praticando outros atos que não são muito adequados na frente da sua casa, no portão da sua casa. Você quer entrar e você se depara com uma situação como essa, e às vezes chama a polícia militar para tentar resolver o problema, ou aquela comunidade chama a polícia militar, e a polícia militar ela se vê com os braços literalmente algemados e não poder tomar uma atitude em relação àquilo. Então, e a polícia fica entre a cruz e a espada, porque, por exemplo, nas reuniões de conselho comunitário, a gente vê os empresários reclamando. Imagina um empresário que investe, às vezes, mais de 1 milhão para abrir uma loja, né, para deixar ela atrativa para que o público possa ir ao encontro, né, dos produtos que são ofertados. E aí vem um morador, vem um ambulante, fica ali na frente, e a gente sabe que isso faz com que o cliente não vá até aquele comércio. Então, o comerciante ele procura a polícia, o cidadão, como nesse caso, vai procurar a polícia, e as forças de segurança elas se veem um pouco algemadas para tentar fazer alguma coisa. A mesma coisa em relação à Cracolândia. Há muitas limitações legais, há muitos entendimentos incoerentes e inadequados, há muitas narrativas, há muitos organismos com interesses difusos, no sentido mais inadequado da palavra, né, com interesses outros que não seja de fato proteger aquela pessoa. Então, o aparato de segurança ele convive com essa realidade que é nefasta, é difícil. Então, mesmo em meio a tudo isso que eu mencionei, o Estado de São Paulo conseguiu, no caso da Cracolândia, entregar um grande serviço não só àquela comunidade, àquela população, como também os turistas que frequentam aquela capital, né, meu amigo? Então, mas esse é um problema cotidiano das forças policiais, mas é o que a gente sempre tem dito, né? O policial ele é brasileiro e desistinuto. Mesmo com todas essas dificuldades, o policial às vezes vai prender uma vez, vai prender duas, vai prender às vezes 3, 4 vezes o mesmo indivíduo na mesma semana, às vezes 2 vezes até no mesmo dia, mas não para de trabalhar, não desiste e continua o seu intento de entregar o seu melhor para a sociedade, né? Sim, ilustrando o que você acabou de falar, comandante, nós tivemos um caso que o próprio secretário ele falou em suas redes sociais. Mês de junho, no dia 19 de junho, um indivíduo foi preso traficando na região central de São Paulo. Salvo engano, na rua General Osório. Ele foi preso, ele foi identificado fazendo comércio de drogas, abordado, revistado, encontrado com ele dinheiro, droga, levado à delegacia, foi preso em flagrante delito. Liberado na audiência de custódia no dia seguinte. Preso, detalhe, ele foi liberado na audiência de custódia, mesmo estando respondendo em liberdade um processo anterior já por tráfico de drogas e outros crimes. Então ele tinha processos já em andamento, beneficiado pela justiça, inclusive pelo crime de drogas, que o pessoal acho que esqueceu, que ele é equiparado ao crime hediondo.
E esse tráfico ele não é um tráfico privilegiado. Aquela pessoa ela faz parte de uma organização criminosa que só é muito assim ingenuidade de alguém achar que hoje, numa região como o centro de São Paulo, alguém consegue traficar sem autorização de uma chefia superior. Isso aí é ser muito pueril. Quem está traficando porque estão deixando ele traficar. Não existe território sem dono. Então esse indivíduo foi preso no dia 19, estava respondendo em liberdade por um processo por tráfico de droga, já praticou outros crimes e foi liberado. Mas, como o senhor mesmo falou, os servidores da área de segurança pública, eles não param, eles não desistem. No dia 21 ele foi preso novamente, próximo ali, menos de 500 metros daquele local que ele foi preso anteriormente, traficando. Dessa vez, felizmente, na audiência de custódia ele permaneceu preso. Não sei por quanto tempo, mas foram 2 prisões em flagrante no prazo de 2 dias por tráfico de drogas, um crime equiparado a hediondo. Uma coisa que aconteceu em São Paulo, e eu recomendo assim às autoridades municipais seguir esse exemplo. Lá existe um convênio Estado-município que permite ao policial militar, que é um número maior, às vezes, do que fiscais da prefeitura, de fazer a fiscalização do comércio irregular. Isso faz com que, por exemplo, essa questão assim, a pessoa tem seu comércio e a sua frente fica abarrotada de comércio ilegal e irregular, o município ser auxiliado pelo Estado. Isso acontece lá. Outra coisa que também, às vezes, é um altruísmo, é muito bom o ser humano ser isso, mas às vezes cria problemas. No município de São Paulo, existe uma lei municipal, regulada por um decreto, que prevê que a distribuição de alimentos, aquela pessoa que deseja distribuir, ela não é proibida, mas ela tem que contatar a prefeitura, ser feito um planejamento, organizar um local, hora e dia para isso. Para quê? Até para a prefeitura poder auxiliar a pessoa com a questão de segurança e a questão a melhor distribuição, distribuir com dignidade. Isso é extremamente importante porque impede casos, por exemplo, de intoxicação que já teve. População de rua recebe o alimento, é intoxicado e como você vai procurar o responsável por isso? Quando a gente regula esse ato humano, a gente traz mais dignidade para o próprio morador de rua. Então essa ação legislativa de ter a lei e ter o decreto dá mais força para tanto os servidores da prefeitura como os policiais de regularem essa ação. Porque o que a gente presenciava na região das Cenas Abertas de Uso ali, muitas ONGs alimentando aquela situação de rua. A pessoa ela não precisava ir para outro local, porque ali ela recebia café da manhã, almoço, janta, ração para o cachorro. Queremos proibir? Não. Apenas dar dignidade. Tivemos um caso numa praça histórica, bonita ali, turística de São Paulo, que a gente via os moradores de rua sentando no chão e se alimentando com um rato passando no seu pé. Dizer que isso é digno? Isso não é digno. Então, a prefeitura, através da sua Secretaria de Assistência Social, começou a procurar e criar chamado núcleos de convivência. Um local para o morador de rua entrar, pegar seu alimento, sentar-se, poder lavar a mão, alimentar-se com dignidade e sair dali após alimentado, mas com decência. E não sentando numa guia com um rato passando no seu pé. Então são trabalhos como esse, invisíveis também, e às vezes mal interpretados, que o pessoal pensa, está proibindo. Não estão proibindo. Estamos fazendo com que, já que você quer ajudar alguém que está numa situação difícil, faça isso com dignidade. Não venha assim lavar sua consciência, jogar comida para ser humano como se ele não fosse um ser humano. Essas proposituras legislativas ajudam o nosso trabalho. Eu te agradeço imensamente a sua entrevista, esse bate-papo muito esclarecedor sobre os trabalhos que têm sido desenvolvidos pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e, obviamente, pelas suas forças. Coronel Paulo, coronel da nossa querida Polícia Militar do Estado de São Paulo, chefe da assessoria policial da Secretaria, muito obrigado pela presença, representou muito bem aqui o nosso querido amigo secretário, Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo. Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo a iniciativa. É necessário fazer mais reuniões como essa, incentivar mais a integração e divulgar os trabalhos. Então, parabéns, muito obrigado. Obrigado. E esse foi mais um podcast Opinião Segura, edição especial ILAB Segurança 2025, diretamente do Centro de Convenções Brasil 21, aqui em Brasília, Distrito Federal, um evento organizado pelo CONCESP, que
simplesmente conseguiu reunir a nata da segurança pública brasileira. Um forte abraço a todos e até o próximo podcast Opinião Segura. Força e honra, sempre. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Obrigado, Paulo.